Saúdo você que nos assiste mais uma vez, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom amigo. Também saúdo a igreja aqui presente, com a graça do Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor nos reúne em sua santa casa de oração, para a gente ouvir a sua palavra. Aqui é o nosso alimento espiritual, que vai nos manter firmes até a volta de Jesus. Eu costumava ouvir, uma frase que era falada muito na terra onde eu ouvi, falava assim: saco vazio não para em pé. Se você pegar um saco vazio e botar assim, ele cai. E eles usavam muito essa expressão, em relação à fome física, se a gente não comer, não para em pé. Da mesma forma eu posso dizer da parte espiritual. Se a gente não se alimenta da palavra, nós não vamos se manter em pé nessa caminhada cristã. Então convido a você a pegar a sua Bíblia, fazer sua oração. Nós já estivemos orando aqui pessoalmente na igreja aqui presente, para que Deus nos guie, e entendamos hoje a sua mensagem. Você vai poder ver o título aí hoje. Vamos falar sobre o verdadeiro amor de Deus, como ele é apresentado na palavra, para que a gente não coloque uma máscara no pecado e chame isso de amor de Deus, quando na verdade não é. Tá bom? Então vamos começar a abrir na Bíblia em Isaías, capítulo 5. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 5. No capítulo 5 nós vamos ler o versículo 20. Vou repetir. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 20. Todos acharam? Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. A Bíblia sempre traz essa expressão, quando ela traz essa expressão de dor, ai, isso quer dizer que não vai ter um futuro bom diante de Deus aquele que faz essas coisas. Ai, a gente se lembra de dor, quando a gente bate o pé em alguma coisa, ou sente alguma dor, a gente fala ai, Então, ele fala: ai dos que ao mal chamam bem, e daquilo que é bem eles dizem que é mal. Daqueles que chama trevas de luz, e a luz chama de trevas, e aquele que faz do amargo doce, e doce amargo. Ai daqueles que faz isso, vão se ver com Deus. Deus me tocou a trazer esse assunto porque recentemente passamos por uma experiência, eu já vi isso várias vezes acontecer, mas tivemos uma experiência recentemente, onde líderes, o representante de determinadas igrejas, enfim, não importa, que eu não estou para degredir nenhuma igreja, não vou citar nomes, mas o fato é que eram representantes que diziam ser cristãos, representantes de igrejas. E ao sentarem conosco, começaram a discorrer de que não se precisa mais hoje obedecer o mandamento de Deus, porque o que importa é o amor de Deus acima de todas as coisas. E começou a discorrer diante de nós e de algumas das pessoas que aqui ali estavam, um discurso muito bonito ao ouvido humano. Um discurso muito bonito sobre o que é o amor de Deus, o amor para com o próximo, e que se eu busco só priorizar o amor de Deus na minha vida acima de tudo, eu não preciso obedecer o mandamento, que isso ficou no passado. Colocando uma máscara no pecado e dizendo ser o amor de Deus. E hoje nós vamos abrir a Escritura para dizer que Deus não compactua com isso. Deus, Ele é amor. Ele é amor, a Bíblia diz isso. E a Bíblia mostra que Ele provou isso enviando o seu Filho amado Jesus para nos salvar. Mas o fato de Jesus ter morrido na cruz é a prova de que a lei de Deus não passou. Porque se a lei de Deus pudesse ser passada ou mudada, era só Ele mudar alguma coisa da lei e Jesus não precisaria morrer. Mas o fato dela não mudar, Jesus teve que vir pagar, porque senão a gente ia morrer. A morte eterna. Então não coloque uma máscara no pecado e diga que isso é o amor de Deus.
Nem escutem quem faz isso. Eu vi um esforço daquelas pessoas naquele dia, ao falar tanto do amor de Deus, mas o objetivo por trás do diabo era fazer com que as pessoas que estavam ouvindo desistissem de obedecer à lei de Deus, porque o que importa é amar. Isso não é amor, isso é pecado. Vamos ver. Primeiro vamos para a Bíblia enxergar a definição de pecado pela própria Bíblia. O que é pecado? Vamos abrir, já ouvi aqui falarem, né? Mas vamos abrir em 1 João. Primeira Epístola de João. Ali é a primeira Epístola de João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3, o versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Não tem pressa, vou esperar todos abrirem. Vou ler a segunda tradução da Bíblia que eu carrego, que é a Almeida Fiel e Corrigida, tá bom? Que diz assim: qualquer que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, olha o que ele diz. O que é pecado? Definição. Pecado é transgredir a lei, desobedecer a lei. A lei de quem? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, pecado é transgredir a lei de Deus. Mas olha o que o autor continua dizendo. Vamos lá para o versículo 6, do mesmo capítulo 3. Versículo 6, ele diz: qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Mas qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Versículo 8. Quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qual era a obra do diabo? Ele diz: pecado. Porque ele diz que ele peca desde o princípio. E o que é o pecado? É a transgressão da lei, que ele falou em alguns versículos anteriores. Então ele diz: Jesus se manifestou para desfazer isso, ou seja, para desfazer a desobediência da lei, que é pecado. Então, se uma pessoa vem dizer que por amar a Deus eu estou livre da obediência à lei, isso não é amor de Deus, isso é pecado. Essa frase é do diabo. Entende? O verdadeiro amor de Deus leva o homem, como ele diz, a ser livre do pecado. Ele veio desfazer a obra do diabo. Ele vai falar isso no versículo 9, é o que ele diz: qualquer que é nascido de Deus não peca. Ou seja, não transgride a lei. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então perceba que o amor que, infelizmente, líderes religiosos estão se levantando para ensinar não condiz em nada com o amor ensinado nas Escrituras. O amor de Deus, revelado através de Jesus Cristo, veio nos livrar da obra do diabo, porque ele veio desfazer a obra do diabo. E a obra do diabo é o que? O pecado, ou seja, a transgressão da lei. Então, se ele veio desfazer isso, ele veio fazer com que homens deixem de transgredir a lei, não esquecê-la ou não obedecê-la. Porque ele diz: aquele que tem a semente de Deus não comete o pecado, ou seja, não desobedece a lei de Deus, não transgride a lei. É claro o ensinamento. Se eu ensinar isso aqui com calma e ali 10 minutos que seja explicar isso para uma criança, ela já entende. Jesus veio para fazer a gente deixar de transgredir a lei. E ponto. É por isso que no capítulo, acho que é o capítulo 4, deixa eu olhar aqui. Não, capítulo 5 do mesmo livro, vamos lá para o capítulo 5, ele vai falar o que realmente é o amor de Deus em nosso coração. Eu concordo com o que ouvi, que devemos priorizar acima de tudo o amor a Deus. Mas olha o que esse amor gera em nosso coração. Capítulo 5, versículo 3. Não, vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim:
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Este é o verdadeiro amor de Deus, que a gente guarde os seus mandamentos, não o contrário. Então, se o líder religioso que você está ouvindo vem com aquele discurso de amor de Deus, amor ao próximo, mas que você deve desobedecer ao mandamento do Senhor, isso não é o amor de Deus, isso é pecado, isso é transgressão da lei, isso é obra do diabo, está escrito na Bíblia. O verdadeiro amor de Deus, ele leva o homem à obediência. Agora, deixa eu só explicar uma questão para a gente ir para o próximo texto. Hoje, no tempo que a gente vive, o que a Bíblia determina de o tempo do fim, há diversas, milhares e milhares de igrejas. Vamos falar do Brasil. Há muitas igrejas. Você pode comprovar que, se você perguntar para qualquer religioso ou líder religioso, você sai perguntando: olha, é pecado eu trair? Quem é casado é pecado trair? Quero ouvir a igreja aqui falar. E você que está assistindo, responda para si mesmo. Mas a igreja aqui, se eu perguntar, olha, é pecado trair? Se eu trair minha esposa, eu estou pecando? Ou minha esposa me trair? Ou se você que é casado quiser ir trair seu cônjuge, é pecado? Pode responder, irmãos, é pecado? É. E se eu responder, olha, se eu tiver com muita fome, então eu decidi roubar um mercado, eu estou pecando? É pecado, não é? E se eu inventar uma mentira e botar o nome de algum de vocês, eu estou pecando? Sim. Estou. Agora, se eu perguntar a vocês, onde está escrito que isso é pecado? Porque, irmãos, se você entrar em qualquer igreja, qualquer uma, e perguntar essas coisas que eu perguntei, como a igreja aqui falou que é, qualquer igreja, eu imagino que vai dizer que é pecado. Eu não vi nenhum líder religioso subir no púlpito e dizer, olha, pode, eu não vi. Não vou duvidar que exista, porque nesse mundo está surgindo cada coisa, mas eu não vi um líder religioso falar assim, olha, você pode trair sua esposa e não é pecado. Não vi, porque está escrito claramente na Bíblia que é pecado, adultério. Não vi nenhum líder religioso ensinando, olha, você pode entrar no mercado e roubar, e vai entender se estava com fome. Nunca vi. Dizer que não é pecado. Se existe, não vi. Agora, a pergunta que a gente deve fazer é, mas onde está escrito que é pecado? Como que a gente aprendeu que isso é pecado? Vamos voltar aqui para o livro de Romanos. Paulo responde isso muito claramente para nós. Romanos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. No capítulo 3 de Romanos, nós vamos ler o versículo 20. Podem abrir com calma. Capítulo 3 de Romanos, vamos ler o versículo 20. Onde ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então ele diz que é através da lei que vem o conhecimento do pecado. Vamos agora para o capítulo 7, um pouquinho mais para frente. Capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então o que Paulo está dizendo? Eu não saberia que cobiçar era pecado se a lei não estivesse dizendo. Então, para quem respondeu que sim, que adulterar é pecado, roubar é pecado, só sabe disso porque Deus criou uma lei dizendo que é pecado.
Está lá na lei de Deus, os 10 mandamentos. Não roube, não adultere, não dê falso testemunho, não adore nem se prostre à imagem de escultura, não tenha outros deuses além do único e verdadeiro Deus, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Está escrito, se não fosse a lei, Paulo diz, a gente não tinha esse conhecimento. Mas como tem a lei dizendo que não é para fazer, então a gente sabe que isso é pecado. E pecado é o quê? Transgredir a lei, é simples. Se a lei diz, não adultere, então se eu adulterar, isso que é o pecado. E contra a lei de Deus. Então o amor de Deus, ela não leva o homem a ir contra a lei dele. Muito pelo contrário, leva o homem a deixar de obedecer a lei e obedecê-la. Isso é a graça do Senhor Jesus no coração dos crentes. A força que o pecador não tem, Jesus tem e entrega. Agora, por que eu citei esses mandamentos? Porque, como eu falei, se você entra em qualquer igreja, com raríssimas exceções, em sua maioria, eles vão dizer para você que você é pecador, que é pecado, você adulterar, você roubar, você mentir, usando não dar um falso testemunho contra o próximo, né? Matar, ser ruim com os pais, mas que diz lá, honra teu pai e tua mãe. Se você é ruim com os pais e mãe, vai dizer que é pecado. Todos vão dizer. Agora, quando é que a gente vê os homens hoje colocando uma máscara com o discurso do amor para cobrir o pecado? Quer ver onde? Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Está aqui os 10 mandamentos, onde a gente aprendeu que matar é pecado, adulterar é pecado, né? Dizer dar falso testemunho é pecado, adorar mais cultura é pecado. Você não faz isso por quê? Porque a lei disse que não é para fazer. Foi a lei que ensinou, é o que Paulo escreveu, inspirado pela expressão de Deus nas Escrituras. A gente acabou de ler. Pela lei veio o conhecimento do pecado. E o que é o pecado? Transgredir a lei. A lei de Deus ela tem 10 mandamentos. Ela não tem 9. São 10. E quando é que hoje, no tempo que a gente vive, a gente tem ouvido os homens colocarem uma máscara do amor em cima do pecado? Aqui, ó. Diz assim, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. A mesma lei que ensina os homens a não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, também ensina que o 7º dia, o sábado, é o dia sagrado a ser guardado. E pecado é transgredir a lei, não é transgredir alguns mandamentos. Pecado é a transgressão da lei por completo. Então, é pecado trabalhar no sábado? É, porque está na lei. Agora, esse mandamento, o que é que os homens estão fazendo? Estão colocando uma máscara e usam o discurso do amor, da graça, cobrindo o pecado, que é pecado transgredir a lei, e dizendo que não, o que é importante é a graça na vida, é o amor de Deus no coração e que esse mandamento não precisa mais ser obedecido. Discurso do diabo. Não escute. A lei, ela é completa em seus 10 mandamentos, não são só 9. A mesma lei que diz para você não matar e roubar, você que é cristão, não adulterar, não dar falso testemunho, não se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, também manda você guardar o sábado. E qualquer um desses mandamentos desobedecido é pecado. Então não venha com o discurso de
Ah, não, porque o amor a Deus, Ele não cobra isso de nós. Está pecando. E esse amor aí que você chama de amor não vai levar você para as mansões celestiais. Vai chegar nem perto disso. Tem que guardar o sábado? Tem, assim como não pode matar, nem roubar, nem adulterar, nem adorar imagem de escultura e os demais mandamentos. Qualquer um transgredido, de acordo com o texto bíblico, é pecado. E o verdadeiro amor de Deus a gente leu. Leva o homem a obedecer os mandamentos. Agora, para nós que vivemos nos últimos dias, Deus deixa muito claro. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18. Nós não estamos aqui, nem fomos chamados para estar discutindo com A nem com B. Nós vamos colocar o que a Bíblia diz e ponto. Em Apocalipse 18, aparece um anjo poderoso descendo do céu depois de ser proclamado as 3 mensagens angélicas. E ele diz, no versículo 1, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Então esse anjo poderoso que diz que a sua luz ilumina toda a terra, a sua glória, ele repete a mensagem do segundo anjo que está em Apocalipse 14, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Hoje o estudo nosso não é explicar sobre Babilônia, mas depois você pode procurar no canal do Ministério, estudo que trata-se sobre quem é Babilônia, ou o que é. Mas resumindo aqui, trata-se das igrejas caídas, as igrejas que têm ensinos babilônicos. E esses ensinos babilônicos querem especificamente desobedecer, levar a humanidade a desobedecer a lei de Deus. Então as igrejas hoje que compõem Babilônia são aquelas que estão indo contra os mandamentos de Deus. Todos. Toda e qualquer igreja, por exemplo, que despreza e ensina as pessoas a não guardarem o sábado, está incluso aqui. Dizem que não precisa guardar o sábado, que Deus não requer isso hoje, que isso era para os judeus. Essa igreja é Babilônia. E se tornou morada de demônios, como diz o texto. Quem conduz ali os cultos são demônios. Porque quem está interessado em fazer as pessoas se manter desobedientes à lei de Deus são os demônios, não é Deus. E qual é a mensagem de Deus para quem quer se salvar? Sai desse meio, povo meu. Para você não ser cúmplice dos seus pecados. O que é pecado? Transgressão da lei. Então, se você permanece numa igreja que ensina a transgredir a lei, você é cúmplice, de acordo com o texto. Então ele diz: saia desse meio para você não ser cúmplice. Você não ser cúmplice. Deus não vai abrir mão de sua lei para agradar nem A nem B. Deus é amor, mas o amor cumpre a lei, diz as Escrituras. Qualquer igreja, não vou citar nome porque eu não estou com... Aqui o meu intuito não é escolher a igreja A, B com o intuito de atacá-la, não é isso. Por isso eu estou dizendo, qualquer igreja que ensina você que você não precisa mais guardar o sábado, que é um mandamento da lei, é Babilônia e você deve sair dela, se quiser se salvar. Se não quiser, a vida, né? Você, com a vida que Deus lhe deu, Ele lhe deu liberdade de escolha. Mas a escolha errada também vai colher suas consequências diante de Deus. Então escolha, mas escolha bem. O amor de Deus leva o homem a obedecer a sua lei, não o contrário. É por conta desse discurso de amor, colocado uma máscara em cima do pecado, um amor que leva o homem a desobedecer a lei de Deus, que não precisa guardar o seu santo sábado, que tem hoje diversas igrejas enganando todo mundo. Para todo gosto. Para todo gosto.
Mas uma coisa não tem gerado no coração das pessoas: obediência e santidade. Não tem. É por isso que a gente vê tanto escândalo hoje. Parece que tem mais escândalo saindo das igrejas do que do próprio mundo. Por quê? Porque onde há desobediência, prova-se de que não há Deus. Deus está na igreja que obedece os mandamentos, e não sou eu que digo, a própria Bíblia. Vamos abrir e voltar para Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a verdadeira igreja, Deus está mostrando aqui, como resultado da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, o Evangelho Eterno, é um povo que obedece os mandamentos. São todos. Ele não fala que obedece alguns mandamentos, ele fala todos. Então, aquele que não mata também não vai adulterar, se ele tem o amor de Deus. E aquele que não adultera também não vai adorar mais escultura, se ele tem o amor de Deus. E aquele que também não adora mais escultura, ele também vai guardar o sábado, porque está na lei de Deus. E ponto. Não tem o que se discutir. É por isso que João vai falar na sua segunda epístola: se alguém vem até a sua casa com um evangelho que não seja esse, nem receba para ouvi-lo. Nem receba para ouvi-lo. Você quer ir ao céu? Vocês querem ir ao céu? Eu quero. Vocês querem ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas? Porque eu quero. Mas olha o que o texto diz: quem vai ter esse direito dado por Deus? No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 14. Está escrito assim: bem-aventurado aqueles que praticam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar, e para que possam entrar na cidade pelas portas. Vou repetir: quem vai ter acesso à árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas? Bem-aventurados são aqueles que praticam os seus mandamentos. São esses que vão ter acesso à árvore da vida e que vão entrar na cidade pelas portas. Então, meu irmão, cuidado com esse discurso que existe hoje, que dizem ser o discurso do amor. O importante é a graça do Senhor Jesus no coração. O importante é o amor a Deus acima das coisas. Será que isso é o verdadeiro amor, é a verdadeira graça? Porque o verdadeiro amor que temos que colocar acima de tudo para com Deus, e a graça de Jesus no coração, é aquela que te leva a obedecer os 10 mandamentos. Mas se o discurso é dizer que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, ter a graça do Senhor Jesus no coração e que você não deve guardar o sábado, esse discurso vem do diabo, não vem de Deus. Aquele que quer fazer você manter-se desobediente ao mandamento de Deus, porque o transgressor da lei não vai entrar no céu. Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele também é justiça. E a gente vai finalizar, além desse texto aqui, ó. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E quando a gente abre em Salmos, capítulo 119, Salmos, capítulo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172. Diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça, todos, sem exceção. Então Deus é amor, mas também o amor de Deus se alegra com a justiça. O amor de Deus folga com a verdade, diz lá Paulo, em 1 Coríntios 13. Todos os seus mandamentos são justiça.
Se a gente volta um pouquinho, Paulo falou, o verdadeiro amor folga, se alegra com a verdade. Se a gente volta para o versículo 151, está escrito, ó, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Versículo voltando um pouquinho, 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A palavra de Deus sempre veio exaltar o amor e a lei de Deus. E o homem, usado pelo inimigo, tem hoje a audácia de dizer, não, o amor de Deus faz com que o homem desobedeça o seu mandamento. Não caia nessa, meu irmão. Permita que o Senhor Jesus abra os seus olhos para a verdade. No céu não vai pisar desobediente. E ponto. Não vai pisar o desobediente. Mas aquele que pela graça do Senhor Jesus foi habilitado para obedecer todos os seus mandamentos. Então a pergunta é, devo hoje, eu sendo servo do Senhor Jesus, guardar o sábado? Sim, com certeza. Assim como também não deve adorar mais escultura, como também não deve matar, nem roubar, nem adulterar. E assim, o que diz os outros mandamentos, totalizando 10 mandamentos. A obediência é a lei de Deus, não há um e outro mandamento. A lei de Deus composta por 10 mandamentos, que inclui guardar o sábado. Bom? Então, saiba pelo Espírito Santo de Deus diferenciar o que é o verdadeiro amor de Deus e o que é a máscara do diabo em cima do pecado. O discurso do amor que te leva a dizer que não precisa obedecer qualquer um dos mandamentos, sábado ou qualquer um, que te leva a crer que você não deve mais obedecê-lo, que não é importante, essa é a voz do dragão, lá de Apocalipse, é a voz do diabo. O verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro evangelho vai te levar a dizer, olha, você tem que deixar o pecado se quiser se salvar. Mas você só consegue se salvar do pecado pela graça do Senhor Jesus. Então, quando você aceita a graça do Senhor Jesus, Ele te livra do pecado. E o que é o pecado? Para fecharmos, a gente leu, o pecado é a desobediência da lei. Traduzindo, Ele te livra de ser uma pessoa que desobedece os 10 mandamentos. Esse é o verdadeiro amor. Então não vamos colocar uma máscara do amor no pecado. Tá bom? Usar o amor de Deus para dizer que podemos desobedecer a Deus. Não. O verdadeiro amor é aquele que te tira do poço, aquele que te tira de onde você não pode sair, que é da desobediência da lei, que ia te levar para a morte eterna. Então o verdadeiro amor enviou seu Filho para pagar a culpa e fazer você deixar de desobedecer e obedecer, para que assim você agora possa herdar a vida eterna. Esse é o verdadeiro, infinito e insondável amor de Deus, que livra o pecador da desobediência e, como resultado disso, do resultado da desobediência, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Então Ele nos livra do pecado para que a gente não colhe o seu salário. Mas o dom gratuito, né, de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Ele quer nos dar. Então que Deus seja louvado, que pela graça do Senhor Jesus possamos sim obedecer todos os mandamentos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Se aceitarmos a graça do Senhor Jesus, não é impossível obedecer os seus mandamentos. Então, crendo nisso, nós vamos orar a Deus, agradecer a Ele pela sua palavra e pedir forças e graça no coração para obedecer a sua santa e boa lei. Amém? Vamos orar então? Querido e bondoso Deus, Pai de amor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados e suplicar em Cristo Jesus que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos prometidas, as bênçãos do perdão, as bênçãos que vai nos tirar o nosso pé do caminho tortuoso e nos colocar no caminho seguro, na rocha que é Cristo. A vitória da fé que a Tua palavra fala tanto. A Tua Bíblia diz que quando aceitamos a graça da fé, nós não permanecemos no pecado, antes nós o vencemos.
Paulo diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Como podemos permanecer no pecado nós que para ele morremos? Então a tua graça, Senhor, nos leva a vencer o pecado. Ou seja, nos leva a deixar de desobedecer a tua santa lei. Que essa graça do Senhor Jesus nos seja dada e traga a nós salvação, perdão e poder para te obedecer. Porque como está escrito, todos aqueles que guardam os teus mandamentos hão de ter acesso à árvore da vida e hão de poder entrar na cidade pelas portas. Concede-nos, ó Pai, essa bênção e essa vida de obediência aqui na terra enquanto Jesus não volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos assiste, vamos ficando por aqui mais uma vez, mas está convidado a mais, em outra oportunidade, se Deus assim permitir, continuar nos acompanhando e juntos aprendermos do grandioso amor de Deus. Até uma próxima, que Deus te abençoe. Amém.